Rola a iniciativa, jogadores! Está começando mais um DMCast, o seu podcast de dicas de RPG e cultura nerd. Eu sou o Jean Rodrigo, e das maiores profundezas dos reinos esquecidos surge uma das maiores lendas que o mundo já viu. Eu sou o Marcos, da Toca do Aventureiro, canal para falar de fantasia, RPG. Eu acho que eu tô no lugar certo. Eu vim aqui para discutir com o Jean sobre o Drizzt. Hoje nós vamos apresentar o Drizzt, não vamos falar especificamente dos romances. É isso aí, pessoal. Nós não vamos nos aprofundar especificamente na história de nenhum dos livros, que existem vários, mais de 10 livros, contando a história desse personagem tão incrível, as suas aventuras, suas explorações. Então não se preocupe que nós vamos evitar alguns spoilers, tá? Mas vamos contar um pouco ali da sua origem, do seu começo, e tá picotando aqui, eu não sei por que tá picotando o meu Discord, mas é o Discord que tá maluco aqui. A gente vai falar um pouco da sua origem, das suas aventuras iniciais, porque a gente quer fazer, na verdade, uma série de episódios especiais contando mais profundamente sobre a sua história. Então assim, fica com a gente nesse episódio, muito legal, mas isso depois da vinheta. Este é o DMCast da Dice Masters. Drizzt é um personagem icônico. Até mesmo quem não conhece Forgotten Realms ou não se aprofundou muito neste cenário já viu alguma imagem deste personagem, que já atravessou os livros de RPG, já participou de jogos eletrônicos, de outras séries, de quadrinhos e tudo que você pode imaginar relacionado a Forgotten Realms. Alguns acreditavam até que ele ia ter participação no filme de D&D que foi lançado há alguns anos atrás, mas isso foi apenas boatos. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho de quem que é Drizzt, a sua origem, por que ele é um renegado. Marcos, por favor, se apresente para a galera e conte um pouquinho para nós da onde surgiu este personagem. Bom, pessoal, eu sou o Marcos, da Toca do Aventureiro. E eu tô aqui pra gente trocar uma ideia sobre o Drizzt. Como o Jean falou, temos mais de 10 livros no Brasil. Na verdade, nós temos 12 disponíveis em português, traduzido pela nossa querida Karine Ribeiro. Mas eles são, no total, contando com os spin-offs, mais de 40. Então, tem muito pano pra manga, né? Então, o Drizzt, ele é um elfo negro, um elfo sombrio. Os elfos negros foram introduzidos originalmente na Revolta dos Gigantes de Gelo, um módulo. Eles aparecem bem no final como o poder por detrás do trono, né? E é uma raça maligna de elfos que poucos se sabiam, e era o tipo de personagem que quando aparecia você olhava o mestre e falava: poxa mestre, um Droll, que é como eles são chamados. E aí o R.A. Salvatore, que é o autor dos livros do Drizzt, criou o Drizzt, um elfo ranger que renegou, a sua raça, os caminhos malignos de sua raça, e fugiu para a superfície, onde ele se tornou um herói e provou o seu valor. Originalmente o Drizzt, na verdade, ele era para ser um sidekick, um ajudante de um outro personagem. O maior destaque para ele é a sua pantera negra, Guenhwyvar, que é uma pantera que ele invoca do mundo espiritual através de um item mágico. Caraca, então não é uma criatura que ele encontrou nas perambulâncias dele ali só. Então, na verdade, a Guenhwyvar, ela é a primeira grande amiga do Drizzt e ela é um pilar, tanto no emocional quanto no psicológico dele, dos 2 primeiros livros. Ela é a melhor amiga dele, porque por ser uma criatura do mundo espiritual, ela não é uma fera, ela é extremamente inteligente. Porque assim, como você falou, os Drolls eles começam ali em Forgotten Realms como uma raça que é puramente maligna, né? D&D nas suas origens tinha isso. Exatamente. As raças, as tendências estavam inteiramente ligadas às raças, né? Então, dragões metálicos são sobre malignos, dragões metálicos são dragões cromáticos são malignos, cromáticos são malignos, isso. Exato. E os orcs também tinham essa questão de ser malignos e tudo mais. Sim. E os Drolls vieram com essa ideia, né? Os Drolls têm toda uma ligação forte ali com uma religião maligna também, com a deusa das aranhas, uma coisa assim. Tudo uma hierarquia matriarcal, né? Quem já jogou, por exemplo, Fuga do Abismo, né? Como que é? Out of Abyss, é puramente focado ali nos mundos dos Drolls, né? E você vê como eles têm essa antítese dos heróis, né? Eles lutam contra, eles são os antagonistas. E o Drizzt, ele quebra esse patamar, porque ele é não heróico, mas ele tem ali uma questão, né? Ele é quase um anti-herói, como é que ele é?
Bom, o Drizzt, ele é um renegado. Como você falou sobre os Drolls, toda a estrutura deles é matriarcal. A cidade deles, eu vou falar o nome só uma vez, Maison Berranzan, né? Ela é toda feita para as pessoas viverem uma nos pescoços da outra, que você só pode ascender derrotando uma casa menor. E o R.A. Salvatore baseou as 8 grandes casas, porque veneram a deusa aranha, 8 patas, nas 8 famílias mafiosas do livro do Poderoso Chefão. E o Drizzt, ele foi criado para se tornar um guerreiro, né? Originalmente ele ia ser sacrificado como criança, mas isso não ocorreu. E ele cresceu como guerreiro, mas ele cresceu sentindo que poderia haver outro caminho. Então a gente vê ele no todo o decorrer da vida dele, de criança, adolescência, crescendo, sendo maltratado, sendo oprimido por aquela sociedade, e a alma dele encontrando no mestre dele alguém que o entende e ajuda a guiá-lo. Então ele é um pária porque ele mostra compaixão. Não existe uma palavra Droll para compaixão. A única palavra parecida é fraqueza. E eles não têm uma palavra para amigo. Amigo, para isso, a única coisa que se parecido quer dizer aliado. Então tem essa pegada. Ele acaba tendo uma criação, digamos assim, uma influência diferente do padrão ali dos outros Drolls, então, né? Não é que ele fazia parte daquele sistema e de repente ele se desligou. Ele teve ali alguma coisa que moveu ele, né? É difícil a gente falar sem dar muitos spoilers, mas a gente vê que ele é um personagem que ele não se parece com os outros Drolls. No jeito de agir, no jeito de pensar, né? Ele teve algum momento ali de heroísmo que ele falou, não, eu tenho que deixar isso aqui? Ou ele foi expulso do subterrâneo? Então, toda a dinâmica do primeiro livro, né, ele é baseado nisso. A gente acompanha o Drizzt desde o nascimento até os anos de treinamento, até que os traumas e a pressão daquela sociedade maligna contra a alma dele, contra a índole dele, ele precisa arrumar uma válvula de escape e ele decide deixar aquela sociedade. E é um livro muito bom, muito imersivo, especialmente para jogadores e mestres que querem mostrar o Underdark. Porque você pode fazer uma campanha só no submundo, porque você não conhece só os Drolls, você conhece os Duergar, que são os anões sombrios, os Sniflin, que são os gnomos das profundezas, criaturas, monstros que a gente só vê no manual, que a gente fala, poxa mestre, por quê? Por quê? Né? Aonde se encaixou isso, né? Ó, o Ao Sul da Fenda RPG mandou um abraço, Marcos e DMCast, Drizzt e a Toca do Aventureiro são muito bons, maravilha. É, isso aí. Cara, ó, vou falar pra você, cara, eu acho muito interessante a pegada do Drizzt no mundo de Forgotten, porque o Ranger, em geral, ele é muito mal visto entre os jogadores, né? Existe uma ideia no quinta edição, ainda até na terceira edição, que o Ranger é quebrado, ou que o Ranger não funciona. E o Drizzt, ele é um personagem que ele mostra essas características de Rangers, tipo sobrevivência, uma coisa meio furtiva, infiltrador e tudo mais. E ele é um personagem solo, né? As aventuras dele, ele encontra aliados nas suas jornadas, né? Sim, então, no começo, no primeiro livro, na verdade, o Drizzt, ele é um guerreiro. Ele só recebe oficialmente um treinamento de Ranger no terceiro. No segundo livro, que é ele sobrevivendo no modo de sobrevivência no submundo, vocês podem até ver que na ficha original do Drizzt ele chegava a ter um nível de bárbaro. Por quê? Porque ele viveu décadas ali sozinho em modo de sobrevivência, né? Então ele começou como um guerreiro, né? E para ser um guerreiro Droll, gente, é faca na caveira. Desde criança você é treinado pelo Capitão Nascimento. Aquilo ali é o mínimo que eles pedem. E ele se destaca tanto em suas habilidades por ser ambidestro, em sua capacidade de usar armas, porque originalmente a família dele queria que ele fosse um mago. Porque na sociedade Droll, principalmente quando você é um nobre, você tem 3 caminhos. Sacerdote se você for uma fêmea. Guerreiro ou mago se você for um macho. É isso. O resto, e isso que os machos são descartáveis. Mesmo os mais poderosos são descartáveis. E é uma sociedade matriarcal, né? É bem forte ali. As mulheres lideram a sociedade e sempre com planos ali malignos, digamos assim, né? Inspirados pela deusa das aranhas, né? A deusa do caos, ela quer que eles se devorem para não se unirem. Né, é o principal deles, da questão da sociedade Droll, né? O mal se consome. E o Drizzt, quando ele sai ali da sua origem, da sua cidade de origem, né? No subterrâneo, ele
ele é movido por algum objetivo específico, ou ele fica meio que largado, jogado? Como é que funciona? Assim, porque assim, isso me pega muito. Qual que é o objetivo dele no início da história dele, sabe? Porque ele passa por várias situações, né? São vários livros contando várias aventuras, então é difícil falar exatamente o que especificamente ele buscava, mas qual que é o primeiro motivo dele sair do subterrâneo ali que ele vivia? Eu não vou dar o spoiler para não entregar o livro, né? Mas acontece uma série de coisas que vão traumatizando ele. Chega num momento que ele decide, porque é suicídio um guerreiro, qualquer um da sociedade sair sozinho. O subterrâneo é muito perigoso, mas ele decide partir, tentar a sorte dele na área selvagem do submundo, né? E o nosso primeiro livro termina assim, com ele e a Pantera Guenhwyvar partindo, né, sozinhos. Então, o primeiro livro é todo um se descobrir, a gente perceber como aquela sociedade é opressiva, e uma coisa que você aprende, que eu acho que é uma das lições, que precisa ter uma lição no livro, é o mal não está em você, ele é ensinado. E quanto mais brutalizado você é, você tem que decidir se você vai responder com violência ou com carinho. Interessante, interessante. Então existe até uma questão ali filosófica no desenvolvimento do personagem, né? Assim, é difícil, como eu falei, a gente não vai conseguir falar muito sobre a história dele profundamente por causa dos spoilers, né? A gente quer falar de cada livro individual, mas tem um detalhe que eu achei interessante que você comentou comigo, que assim como Star Wars, os livros eles não foram escritos numa ordem exatamente cronológica da história dele, da jornada dele, né? Não. Porque eles começou a contar uma história de um personagem já criado, meio inventado ali, e depois foi se preocupado em contar a origem dele, né? Então, qual que é o primeiro livro que a pessoa vai buscar para conhecer o início da jornada de Drizzt? Bom, gente, o primeiro livro é o Fragmento de Cristal, que é o livro 4, certo? Depois nós temos o Rios de Prata e a Joia do Halfing. No primeiro livro, ele começa com o Drizzt. Quando o autor estava escrevendo, o personagem que originalmente era para ser o principal era o Wolfgar, que é um personagem muito baseado no Thor, que é um bárbaro com um martelo de guerra. Só que enquanto ele estava escrevendo, aconteceu aquela mágica, aquela centelha, que ele falou, não, esse é o personagem principal. E ele teve que brigar um pouco com o pessoal da Wizard, falar, confia em mim, porque você usar um Droll como o seu protagonista, não é uma coisa que você acha que os jogadores vão aceitar. E conquistou o mundo, não só o Drizzt, mas como os amigos dele, que mais tarde vieram a ser chamados de os companheiros do salão, que é uma coisa que a gente vai descobrir mais no futuro, né? Então, apesar de esses 3 livros serem excelentes, eles são uma história fechada, tanto que no 6º livro o autor meio que dá uma reescrita no final, né? Após o sucesso desses 3, falaram, você estava certo, escreve uma origem. Aí ele escreveu a trilogia do Elfo Negro como ela é conhecida, né? Aí nós conhecemos finalmente toda a sociedade Droll, porque não tinha nada escrito, tinham 3 ou 4 linhas sobre eles, desde a revolta dos gigantes de gelo. Então o Salvatore criou toda uma sociedade que cresceu e agora é muito bem explorada. Sim, tem aventuras épicas, né, que chega até nível 20, que se baseiam ali no subterrâneo, com as tramas, com os inimigos. Sim. Né? E isso aconteceu, tipo assim, pra gente ter uma noção, isso aconteceu já quando era Wizard of the Coast, ou é na época da TSR? Como é que é? Cara, começou com ainda era TSR, depois virou Wizard, e o Salvatore, ele é tão talentoso como autor e homem de negócios, que ele é a única pessoa que mesmo quando teve toda a transição, ele é o único autor que ainda escreve D&D. E o Drizzt é dele, eles não podem escrever nada. Teve um livro do Drizzt que foi escrito sem ele, quando houve uma briga, e ele falou que se eles lançassem, ele nunca mais ia escrever para eles, e esse livro nunca foi lançado. Caraca, mano, ele peitou a Wizard. Peitou porque ele é um homem de negócios, né? Muito inteligente, e ele tem o controle sobre o personagem, né? Então é muito interessante ver as entrevistas dele, porque a gente tem uma noção também para autores como é administrar, como é tentar encontrar as falhas. Ele mesmo fala, gente, eu já errei, né? Tanto que ele escreveu o livro Vector Prime, que é o livro do Star Wars que ele teve que matar o Chewbacca, e ele teve que mudar de cidade porque ele estava sendo ameaçado. Caraca, mano, não mexe com o Chewbacca, coitado. Cara, mas então aí que tá, a gente tem esse personagem que foi criado nessa reviravolta dele perceber que, na verdade, o mais interessante não era o Bárbaro, mas sim o Droll.
né, que seria uma figura tão antagônica. E quando a gente tem o desenvolvimento dele no mundo de Forgotten Realms, a gente teve a oportunidade de ver ele interagindo com as outras raças. E eu imagino que essa interação não foi pacífica todas as vezes, né? Ele se apresenta nos mundos mais como um anti-herói ou ele é muito cavaleiresco, digamos assim? Não, ele é um cara sempre firme, educado e leal aos amigos até o cerne. Às vezes ele deixa que cuspam na cara dele, mas se alguém levantar a mão para um amigo, essa pessoa vai perder a mão. Né, literalmente. Então ele é uma pessoa que através ele prova o valor dele através das ações dele. Então em vários livros, nos primeiros livros, leva muito tempo para as pessoas aceitarem ele. Ele tem uma fama de bom, mas mesmo assim ele é perseguido pelo fantasma das maldades do povo dele. Então não é uma jornada fácil, tem momentos que você fica com raiva, que você fala, pô, ele já provou o valor dele tantas vezes, né? Mas a gente tem que lembrar daquele fator, por exemplo, pós-guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, uma pessoa fala que ela era alemão, descendente de alemão, ela era hostilizada, certo? Porque houve um grande mal, né? Uma coisa que foi feita em conjunto e... até hoje eles lutam para perder essa imagem, né? É muito, muito forte. Então, mas a saga do Drizzt é muito boa. E eu digo que os livros do Salvatore são aquelas aventuras bem Indiana Jones, sabe? Você quer uma aventura gostosa, cheia de ação. Ele escreve muito bem, as lutas são coreografadas, você vê na sua cabeça, os personagens são muito bem desenvolvidos, né? A única ressalva que eu digo pra vocês é assim, se você gosta de clérigo, demora um pouco pro Salvatore introduzir clérigo no grupo ali, né? Mas ele tem uma série que chama o Quinteto Clerical, que é só sobre um clérigo. Reclamaram tanto que ele não colocou, não, vou fazer um livro sobre, então vocês parem de reclamar. E ele fala a história assim, a gente quer que ele escreveu 6 primeiros livros do Drizzt, preparou o 7, falou, agora a gente quer que você escreva uma série sobre um clérigo. Ele falou, um clérigo? Pô, nos anos 90 o clérigo era tipo assim, você chegava na mesa, eu cheguei, o que tem? Tá, a gente precisa de alguém que cura, tá aqui um clérigo pra você. Pega o clérigo e vai. O clérigo era pior que o bardo na época, né? Então, e aí ele escreveu sobre um clérigo que se torna o escolhido do Deus. Então são 5 livros maravilhosos. O primeiro tem uma pegada muito Scooby-Doo. Mas do segundo pra frente é ação, ação, ação. E a gente vê uma pessoa que vai de alguém que não acredita por um escolhido de um Deus. E eu acho isso muito interessante, né? É uma jornada interessante. Porque assim, o que o pessoal mais fala sobre o Drizzt e as histórias que cercam ele é que são excelentes inspirações para campanhas, né? Por eles explorarem... porque assim, pelo que eu sei, e é pouco, eles exploram vários locais de Forgotten Realms que eram quase nunca utilizados, né? Alguns ermos, alguns locais específicos, que, inclusive nas histórias do Drizzt foram criados pontos que se tornaram marcantes para o mundo, né? Então, o engraçado disso é que quando mandaram pro Salvatore para ele criar o Drizzt, ele estava escrevendo a história do Drizzt nas Ilhas Montchey, onde tem os outros personagens dos outros autores. Ele falou, cara, porque foi que vocês me mandaram? Não te mandaram tudo? Não, aí mandaram, sabe aquele mapa em blocos para ele montar, que vai no chão? Aí ele olhou lá no cantinho e falou, o que é isso? É uma sujeira no mapa. Não, esse é o Vale do Vento Gélido. Então ele pegou todo o norte, do que não tinha nada pra ele, entendeu? Ah, interessante. Ele pegou realmente, ele foi de propósito num lugar onde não tinha nada. Era muito complicado pra TSR e pra Wizard, quando você tá escrevendo numa região onde outros... Então tinha que ter toda uma reunião pra ver o que você tá fazendo, se não vai afetar aquilo, porque quando saísse um módulo, alguma coisa, o pessoal ia achar defeito, que é o que acontecia em outros sistemas, né? Então ficou muito dividido. Só quando ia ter um evento gigantesco, né? Que mais pra frente o Salvatore fala que chegaram pra você, fizeram uma reunião e falou, o que esses caras estão fazendo? Eles chegaram, Bob, nós precisamos que você exploda Neverwinter, que foi quando Neverwinter foi destruído e reconstruído. Ele falou, pode deixar comigo, né? Então, e tem todos esses fatores, né? Super interessantes. Mas a gente vê na história do Drizzt, tem aqueles momentos que eu falo, como é uma história Indiana Jones, é meio roubado, sabe? Imagino. O poder do protagonista deve comer solto, né? Ele pula no meio de um grupo de bandidos, dá uma girada ali e acaba com todo mundo. Cara, assim, o Drizzt, ele é um dos top 5, ele se torna um dos top 5 maiores espadachins do mundo de Toril, que é o mundo de Forgotten Realms, certo? Mas ele é aquele personagem que ele evolui, vai ganhando item mágico, né? As espadas dele... Tudo tem, ele vai ganhando item após item, assim, que tem alguns itens que é interessante que alguns personagens usam,
de uma certa forma ele emprega de outra para evoluir a forma de combate dele, o que é muito interessante para jogadores e mestres, né? Você pensar de uma forma diferente como usar um item. Eu vejo assim, no D&D, ao contrário de outros sistemas, outros cenários, né, Forgotten Realms, itens mágicos são coisas mais ou menos comuns, né? Então você vê que eles se tornam uma forma dos personagens se tornarem mais poderosos quando o sistema não permite que ele evolua muito. A não ser na 3.5, por exemplo, que o personagem realmente, para os status, ficava muito forte, a gente vê na quinta edição um balanceamento muito grande. Então, assim, o personagem nível 20, ele não é tão forte. Ele vai depender desses itens mágicos trabalhando junto com ele para que ele tenha aquela, digamos assim, aquela potência, aquele poder, assim, que vai realmente mudar o mundo, né? Então, o Drizzt também se beneficia desse tipo de coisa, né? Companheiros e os inimigos, né? É importante lembrar, né? O inimigo também tem item mágico. Tem os inimigos, tem um que a gente vai falar dele mais pra frente, que, cara, ele é basicamente o Boba Fett de Forgotten Realms, sabe? Caçador de recompensa, maligno... Não, na questão do arsenal. O próprio Salvatore, uma vez ele falou, eu vou ter que escrever sobre esse personagem. E ele não lembrava de tudo que o cara tinha. Ele entrou num blog anônimo e falou, gente, vamos fazer a ficha de fulano, mas vamos ver com referência. Aí os próprios fãs começaram a mandar os itens mágicos do cara, em que livro aparecia, ele foi anotando pra conseguir criar a ficha. E é tipo um dos personagens mais apelão que tem em questão de item mágico, sabe? Caraca, mano. A gente vê algumas inspirações no Tormenta mesmo, em Mundo de Arton, de personagens que tem alguns desses esquemas, né? Mestre Arsenal é um desses. Mas o Drizzt, eu vejo nele, cara, um personagem que ele serve muito bem como um NPC mestre, guia, assim, sabe? Que vai chamar os aventureiros para uma missão que ele próprio não poderia ir, ou alguma coisa assim. Eu não sei, eu não quero que você me diga em que patamar estaria o Drizzt hoje em dia, digamos assim, né? Mas eu imagino que teve alguns momentos que teve missões que ele não pôde ir atrás. Existem aventuras que utilizam do Drizzt como um NPC importante para a história, ou é uma coisa que está mais na literatura em si? Cara, na verdade, existem algumas aventuras sim. Tem um jogo que é o Demon Stone, que é um jogo de PS4, se eu não me engano, PS2, PS4, que é em Forgotten Realms, que ele é muito bom, ele é muito limitado, mas ele é muito bom. E o Drizzt aparece como coadjuvante, você pode lutar com ele rapidinho. No Neverwinter, que é um MMO, o Drizzt aparece, você faz umas missões com ele como companheiro, né? E muito recentemente, nos livros, romances mais recentes, tem essa questão que eu mencionei em alguns dos meus vídeos, que eu senti uma certa fadiga, porque você tem inimigos e aliados para chegar no Drizzt construindo, porque quando a gente chegar, ele acaba com a pessoa, e é o que acontece. Então é uma coisa que aquela meio da pegada um pouco da fadiga literária que teria que fazer, eu acho, que é o que você falou. Talvez chegue na hora da gente colocar ele como mestre que vai treinar a nova geração, né? É como eu gostaria de fazer e como eu aplicaria, pegando a ficha dele hoje em dia, com novos personagens. Esse Ranger multiclasse mora nessa região, eu vou treinar com ele, ele vai me dar as minhas missões. Acabou. Imagina você chegando na região onde está o Drizzt e você é atacado por uma pantera deslocadora que começa a falar com você através de... Jean, deixa eu só te corrigir uma coisa. A Guinevere não é uma pantera deslocadora. Ela é uma pantera astral. Ela não fala, mas ela é extremamente inteligente. Ela entende o que você fala, né? Então não é inteligente no sentido de dela falar. Ela entende o que você fala e ela é do mundo espiritual, né? É um animal espiritual. Então ela é maior que uma pantera normal. Entendi. Eu achava que ela era uma pantera deslocadora. Ela é uma pantera mesmo. Não, mas no segundo livro... No segundo não, perdão. No segundo não, no 8º livro nós temos Guinevere Drizzt contra uma pantera deslocadora. Tá. Mas assim, o que eu ia falar é o seguinte, eles precisam utilizar os personagens, os monstros, os cenários que são próprios de D&D, né? Pantera deslocadora não pode faltar, observador não pode faltar, né? O Beholder, tem que ter. Tá, mas quando ela aparece, no livro que ela aparece, o Drizzt mesmo fala que ele só leu sobre ela. É uma criatura rara. Não é aquela coisa pra gente virar a esquina, o mestre fala, tem 3 panteras deslocadoras ali. Você fala, pô mestre, se você quer que a gente comece de novo, fala. Cansou da campanha, avisa.
Sim, e questão de observador também, mas o observador, como ele é uma criatura mais perigosa, a gente vê ele só muito mais pra frente, gente. Pra ter uma Sim, ideia. sim. O Drizzt enfrenta dragões antes de enfrentar observadores. Caraca. E assim, é importante lembrar que observadores são criaturas muito inteligentes, né? Você não coloca ele como se fosse só tipo o chefe de uma masmorra qualquer que você entrou por acidente. Ele é o chefe da campanha, sabe? É algo bem, bem épico. Tem um observador que ele é o líder da maior máfia de guilda de criminosos, é um observador. Imagina, né? Então, tipo, é interessante porque quando você tem um autor ali trabalhando com essas figuras importantes do cenário, você vê como que teoricamente deveria lidar com essas criaturas, né? Eu já cometi erros de colocar observadores como peão de magos. Aí eu falei, cara, mas não faz sentido ele ser um peão de um mago. Não faz sentido. Mas assim, é que quando você tá começando ali a narrar no cenário, você não conhece, você abre o livro dos monstros e fala, esse é legal, vou usar esse, né? E aí você vê uma literatura, você entende um pouco mais, né? Eu já coloquei muito Monstro da Tormenta, por exemplo, sem nunca ter lido realmente a Tormenta. Aí quando eu li a trilogia, eu falei, pera, O que tá eu errado, fiz? deixa eu fazer isso direito. Aí quando eu coloquei a Tormenta novamente, foi outra coisa, foi evento. Então isso é legal pra você ter esse parâmetro, né? Sim, e o interessante é que dos parâmetros, como eu disse, o primeiro livro, que é o Fragmento de Cristal, a gente tem tudo que a gente quer numa campanha de D&D, certo? Ele é muito gostoso, certo? No primeiro, na origem do Drizzt, como foi para desenvolver uma sociedade, ele é um ritmo um pouco diferente, mas eles são excelentes, né? Então, em cada livro, você encontra um momento que um jogador de RPG ou alguém que gosta de uma aventura vai se identificar, vai gostar. E a gente encontra, não em todos assim, né? Mas a gente encontra a maioria das criaturas básicas. E a gente vê muitas reviravoltas no mundo de D&D através dos livros do Drizzt. Não todas, porque existem muitas séries de muitos autores, mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é: a Revolta dos Gigantes do Gelo foi adaptada num dos livros do Drizzt. A história, então, que era uma aventura, ela acabou entrando ali. Eles adaptaram numa das séries mais interessantes e numa das maiores reviravoltas em todo o norte, né, do Drizzt, cara. Então, assim, a gente sabe que hoje em dia a série dos livros do Drizzt estão sendo publicados no Brasil pela Jambô Editora. Estão sendo traduzidos, inclusive os mais. E, assim, todos os livros foram escritos pelo Salvatore. Todos os livros foram escritos pelo Salvatore, inclusive os spin-offs. Tem uma série, eu não lembro o nome, que o Salvatore participou, que ele escreveu com o filho dele, que é o Drizzt, ajudando um personagem criado pelo filho dele, mas é mais ou menos canônico. Então, é porque assim, eu não posso dizer com certeza, porque eu nunca tive a oportunidade de absorver esses livros. Mas os do Drizzt, todos, até os de contos, eu já li eles. Então a referência a essa parte é muito, muito vaga, né? As outras coisas não, são diretas. Então eu posso dizer que a maior parte do Drizzt é canônica, a gente acompanha as mudanças em Forgotten Realms e no sistema. Que tanto que tem um livro que eu fui ler, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, eu perdi um livro? Não. Foi porque na época que eles estavam fazendo a mudança dos deuses, a mudança no sistema de magia, a praga mágica, o Drizzt teve que dar um salto de tempo. Entendi. Isso você se atrapalha no prelúdio, mas no primeiro capítulo é explicado. Porque faz sentido. Quem não conhece o mundo de Forgotten Realms tem muitas reviravoltas. A deusa da magia quase morreu. Quem jogou Baldur's Gate 3 tem um resumo do que aconteceu, né? Mas assim, é uma coisa difícil de você explicar brevemente, né? E a questão do Drizzt também tá ali envolvida porque por mais que ele não fosse o ponto central dessas tramas, ele tá vivendo ali no meio. Então, se o cenário precisa de um tempo para se desenvolver naquela trama, é interessante que tem um salto e depois explica o que aconteceu no passado, né? Isso aconteceu em outras obras também, né? E tem personagens secundários que te conquistam e ganham mais destaque. Alguns até ganham séries paralelas, mas tem outros que você fica assim, poxa, mas o que aconteceu com essa pessoa, sabe? Porque quando tem uma série muito longa com muitos personagens, é normal você perder alguns de vista ali. Não, mas tem uns que você lê e depois você fala, nossa, esse arco foi abandonado, sabe?
Mas em seu todo é uma série muito gostosa de ser escrita, mas eu só posso dizer para vocês que os livros 11 e 12, eles são um pouco mais pesados no fator psicológico, gente. Então vocês podem, quem gosta e chega lá e fala, nossa, o que está acontecendo com esse autor? Será que ele tá bem? Então, é porque na época do 11, especialmente o 12, o Salvatore estava fazendo uma referência ao, não querendo ser político, mas ao ato patriótico após o 11 de setembro, que dava o direito de você prender cidadãos que eram suspeitos e torturá-los sem julgamento. Entendi. Certo? Então ele faz uma pegada dessa do, tipo assim, de você tá dando, como falam, o pão pro público para não perceber os problemas da sociedade, né? Dando sangue, esportes sangrentos para eles não perceberem os reais problemas que tem que ser trabalhados. Que é como dar Wi-Fi de graça hoje em dia pro pessoal, né? Solta o celular da mão da criança. E pra gente encaminhar aqui pro final da gravação do DMCast, eu quero que você fale um pouco pra nós aqui qual que é a série de livros, se você puder falar ali pelo menos o começo, onde o pessoal poderia começar a ler. Porque assim, canonicamente começa a história no 4º livro. Mas qual que você indicaria ser o primeiro contato da pessoa com a história de Drizzt e seguir por aquele ponto ali? Gente, olha, o 4º livro, Fragmento de Cristal, tá? Porque você lê o Fragmento de Cristal, Rios de Prata, Joia do Halfing, ele é fechadinho, se você nunca mais quiser ler sobre isso, você não precisa. Aí você pode pegar a trilogia do Elfo Negro, que é mais detalhada a origem do Drizzt, maravilhosa, tá? Os 3... certo? São maravilhosos porque o primeiro é ele, você conhece a sociedade, o segundo ele tentando sobreviver na parte selvagem do Underdark. Então é um livro de sobrevivência, certo? Do psicológico. E o terceiro é ele chegando na superfície. E uma coisa que eu falo para mestres e jogadores: quando você traz um personagem, um anão, um drow, um gnomo que viveu a vida inteira na superfície, você fala, vai começar a chover, tem um choque cultural, porque ali ele presencia, ele tem que absorver as estações do ano, o que ele não conhece. Eu acho isso muito... E tem a barreira da linguagem. É uma coisa que o Salvatore faz, que não é que nem em outros mundos fala, ele estudou a linguagem dos inimigos. Não, ele não estudou, porque os Drolls, se você não está servindo a eles como uma ferramenta, porque eles têm escravos, eles são escravistas, não tem por que aprender a sua língua. Então o Drizzt tem a barreira da língua, então ele tem que aprender, ele não tem um item mágico que faz ele compreender, sabe? E isso é muito gostoso. E no terceiro livro, sem dar muito spoiler, nós conhecemos personagens que são NPCs famosos em Forgotten Realms, né, que fazem uma participaçãozinha ali. E o interessante, como todo o livro do Drizzt, é a jornada, como ele reage, os inimigos e, é claro, as cenas de luta. A gente não dá, sabe, é um Indiana Jones, é uma tela quente, qualquer livro do Salvatore. Se não tiver isso, eu acho que não é D&D também, né? É porque tem autores que trabalham isso, mas não com a intensidade do Salvatore. Ele é conhecido como o cara da ação. Tanto que o 12º livro, que é o mais traumatizante, tem uma hora que você para e fala, opa, é ele, tem ação aqui, eu tinha esquecido. Ele tava me traumatizando tanto que agora chegou a cena de ação, né? Não, muito bom. Marcos, eu quero te agradecer de coração a participação aqui no DMCast. Adorei saber o começo da história de Drizzt. A gente vai pegar cada um dos livros e vamos falar um pouco sobre eles. Quero ver se a gente consegue trazer a tradutora dos livros para ela poder falar um pouco sobre como que foi o processo de tradução e também um pouco sobre a história. A gente vai falar com spoilers dos livros, então recomendo que você confira os livros, tem na Amazon, mas se você puder comprar, compre diretamente pela editora ou compre por uma livraria. E adquira os livros. Comece pela indicação do Marcos, o 4º livro da série, que vale muito a pena você conhecer essa história. E depois que você lê o livro, venha ouvir o DMCast, que a gente vai falar com todos os spoilers, comentar sobre. E você vai poder também acompanhar, porque é muito bom você ler o livro, mas é muito bom você ter com quem conversar sobre o livro. Então vai ser uma forma de você poder desenvolver isso. Marcos, por favor, faça seu jabá da Toca do Aventureiro, onde o pessoal pode encontrar você, seguir você nas redes sociais. E é isso, o lugar é seu. Bom, obrigado, Jean.
Bom, pessoal, a Toca do Aventureiro, ela tá no YouTube e tá no Instagram. O Instagram é para fazer as publicações mais curtinhas, o YouTube são para unboxings e entrevistas. Nós temos muita coisa vindo. Eu tô fazendo alguns especialmente sobre Robert Howard, sobre Conan, né? Com convidados. Temos papos com a Karine Ribeiro, que é a tradutora do Drizzt, a mãe do Drizzt aqui no Brasil. Eu também escrevi um conto, que ele faz parte de um livro que chama A Faca e a Tempestade, tá na Amazon, o link tá no Instagram, né? Então eu espero que vocês gostem e eu quero incentivar vocês a ler. Não precisa ler sobre fantasia, sobre RPG, mas gente, não tem nada como deixar o celularzinho de lado, deixa ele no silencioso, pega um capítulo de cada vez. É tudo que vocês precisam para expandir a sua mente. E lembra, vocês estão dando exemplo para seus filhos, para seus netos, sabe? Deixa um pouquinho o celular de lado, vamos prestar atenção no que a gente está fazendo, vamos discutir, que é muito gostoso isso, né? Maravilha. Então, ó, sigam o Marcos, sigam a Toca. É muito bom. Tá aqui embaixo do nome dele aqui, cadê? Aqui do ladinho aqui, ó, no nome dele. E vai estar aqui embaixo também na descrição quando a gente lançar esse episódio. Galera, muitíssimo obrigado para quem participou aqui no chat, mandou sua mensagem, assistiu a gente ao vivo. Se você não assistiu a gente ao vivo, a gente faz as lives sempre nas quartas-feiras de gravação do DMCast. Eu tento fazer alguns gameplays também de alguns jogos. A gente tá para comprar uma placa de captura para a gente poder ter melhor qualidade no stream dos jogos, né? Mas também a gente quer ter a sua participação no nosso WhatsApp. Nós temos aqui embaixo também o link para o grupo, onde você pode participar. É um grupo aberto, você pode mandar as mensagens lá, comentários. Ele é aprovado a entrada, para a gente evitar a entrada de bots e tudo mais. Mas você é muito bem-vindo lá pra gente falar sobre RPG, participar das mesas. O pessoal organiza algumas mesas lá de vez em quando. Eu mesmo tento narrar de vez em quando, por mais que eu tenha pouco tempo. E galera, por favor, aqui do lado temos também o nosso link do Apoia-se. apoia.se/DiceMasters. Você pode participar apoiando por apenas R$10 por mês. A gente tem vários cupons de desconto com vários parceiros interessantes como o Mercado RPG, a Redbug Camisetas, temos também parcerias ali com a editora Lampião Game Studios. Então vale muito a pena se você gosta de RPG, se você gosta de roupas geek, roupas nerds, ou então os próprios itens para tornar a sua mesa mais interessante, tem lá no Mercado RPG com desconto exclusivo para os apoiadores, tá? Além disso, a gente tem que lançar o DMCast sempre adiantado para os apoiadores, apesar desses últimos 2 DMCast a gente não conseguiu fazer isso por causa de final de ano, loucura, correria, mas a gente sempre tenta lançar na quarta-feira, quando o episódio normalmente sai para os apoiadores, para o público em geral, na quinta-feira, tá? Então, se você puder apoiar, agradeço. Se não puder, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aí aqui embaixo. A sua interação faz toda a diferença para a gente conseguir deixar para o algoritmo que a gente tem alguma relevância, tem alguma importância. Então isso ajuda a gente a chegar ainda mais longe, pessoal. E como eu sempre digo, jogue muito RPG, que os dados estejam com vocês.